Olá, seguidores e seguidoras do ESG Connection. Sejam bem-vindos para esse novo episódio que vai falar sobre um tema inédito para a nossa economia. Eu sou Alberto Malta Júnior e é um prazer recebê-los aqui nesse espaço para a gente falar sobre o ESG na camada de negócios. E o tema de hoje pode ser resumido também assim, Patrick: Manual da Nova Economia. Nós vamos falar sobre taxonomia sustentável brasileira e esse é um tema que vai fazer parte dos negócios a partir de agora. Bem-vindo, Patrick. É isso aí, Alberto. Obrigado a todos pela audiência de vocês que nos acompanham aqui no SG Connection. Então é um tema de fato que vai nortear a camada de negócio. Nós tivemos até, Alberto, um episódio passado sobre reforma tributária, que a gente começa a entender que todos esses arcabouços regulatórios, ele não mexe só numa questão de legislação de você atender uma norma, um requisito, não. Ele mexe na camada de negócio, vai mexer como os negócios vão se comportar, que tipo de segmento vai estar em evidência, isso vai com certeza trazer um impacto aí em toda a cadeia de valor, né? E antes da gente iniciar, para aqueles que queria agradecer àqueles que nos acompanham, para aqueles que estão nos assistindo pela primeira vez, nos siga nas mídias sociais, no nosso canal de YouTube, participe. Lá nas nossas mídias sociais vocês vão ter toda a nossa programação dos próximos episódios. Vocês terão todas as programações dos nossos episódios e vamos conversar por lá. Lá você pode sugerir temas que a gente possa discutir aqui com profundidade. Vamos trazer pessoas que têm conhecimento técnico e prático para compartilhar as experiências. Não é isso aí, Alberto? Sem dúvida. E vamos ao nosso assunto de hoje: taxonomia sustentável brasileira. O que é uma taxonomia? Esse é um assunto novo para a nossa economia, mas a taxonomia já existe em outros lugares do mundo. O modelo de taxonomia mais comum que nós conhecemos é o da União Europeia. O que é uma taxonomia? Taxonomia é um sistema regulatório de critérios que, conectados com o negócio, vão poder classificá-los como sustentáveis. E aí a gente fala aqui, não é, Patrick? Também gravamos um episódio sobre isso, sobre a jornada ESG, e vocês podem estar se perguntando, ué, mas é a mesma coisa da jornada ESG? Não necessariamente. Então vamos dar alguns exemplos para ilustrar o que é essa taxonomia. Para fins de publicação do regulatório, é importante que você saiba que a taxonomia sustentável brasileira foi publicada o ano passado pelo Ministério da Fazenda. Ela traz ali critérios selecionados especialmente dos aspectos ambientais e sociais, que é uma inovação no Brasil, viu, Patrick? No Brasil e no mundo, porque a taxonomia europeia não necessariamente faz essa conexão. E esses critérios já estão impactando alguns tipos de negócio, como, por exemplo, indústria da transformação, logística, negócios do turismo. Eles serão diretamente impactados. E aí, lá no site do Ministério da Fazenda, tem os cadernos da taxonomia para os empresários entenderem. Mas o que é importante entender a partir de agora, Patrick? Eu tenho uma empresa e eu não posso dizer que eu sou sustentável porque eu faço reciclagem de resíduo. Eu não posso mais simplesmente apenas dizer isso. Eu vou ter que comprovar com a métrica da taxonomia. E isso muda o jogo. Porque até então, a gente estava muito acostumado a dizer assim, minha empresa é sustentável, faz isso e faz aquilo. Não necessariamente. Às vezes até botava lá no site, mas ele não necessariamente fazia aquilo com tanto critério, nem era cobrado para mostrar aquilo. Agora não, agora a regra muda. E a União Europeia é uma grande professora nossa, porque eles já vivenciam a taxonomia deles há quase 20 anos. Ou seja, eles já estão mais maduros, nós começamos agora. Agora, um ponto interessante é que a taxonomia aqui do Brasil, Patrick, ela dialoga com a europeia. E isso vai mudar também a regra do jogo, com um elemento fundamental. Acaba de ser aprovado pela União Europeia o acordo da União Europeia com o Mercosul de comércio. É isso aí, Alberto, que você fala é muito importante, né? E aí eu queria ressaltar a questão inovadora do Brasil, que é trazer elementos do social para a taxonomia. Como você mesmo falou, os demais é taxonomia verde, o Brasil é taxonomia sustentável, né? Então ele traz elementos do social como fundamental para esse processo. Patrick,
Qual o impacto da taxonomia? Ainda não entendi. É obrigatório, não é obrigatório? É como a reforma tributária, eu tenho que estar atento, eu tenho que atender esses requisitos. Aí eu vou dar um passo antes. A taxonomia, ela vai trazer regras claras para definir que tipo de negócio é sustentável, que venha a mitigar ou eliminar os famosos greenwash. Então, as pessoas faz uma ação social e coloca aquilo como verde, como selo verde, mas não tem nada a ver com selo verde. Faz uma ação específica. Então, a taxonomia, ela vai orientar, né, o mercado financeiro, né, lembrando, ela orienta o mercado financeiro a o que de fato é um investimento verde, né, os famosos green bonds. Então, a partir de agora, nós teremos uma orientação, uma transparência, um direcionamento onde os bancos, iniciativa privada, grandes fundos e governo estão canalizando para o que de fato é considerado um investimento sustentável. Então, a taxonomia, para que você possa mais à frente obter capital com um custo muito mais interessante, mais baixo que o de mercado, você precisa ali entender o que vai impactar. Lógico, os objetivos principais da taxonomia, ela iniciou, é muito ampla, e eu queria trazer um parênteses, Alberto, que o que é interessante, a gente não trouxe nada de fora. A gente não pegou o modelo Ctrl+C e Ctrl+V. A taxonomia ela foi construída com o governo, Banco Central, algumas entidades de classe, para construir isso. Então foi um processo de construção baseado na nossa realidade, não só na nossa realidade, na prioridade de negócio no momento, né? Então nós, nesse primeiro momento, estamos focando nas questões de economia de baixo carbono, o clima, né, mitigação dos efeitos do clima e as questões sociais de gênero que a gente vai explorar mais à frente aí ao longo do nosso podcast. Então a taxonomia ela traz um direcionamento, um caminho, um norte. Agora nós vamos construir para cada vez mais ter um pouco de maturidade nesse ambiente, né? Vamos para elementos práticos. Vamos dar exemplos. Vou pegar aqui o transporte de cargas. Para a empresa dizer que ela é uma empresa de transporte rodoviário sustentável, Patrick, ela vai precisar mostrar o quanto de biocombustível ela consome. Pode ser o biodiesel, pode ser biometano. E veja, já tem empresas no Brasil com uma frota híbrida. O cara tem lá na garagem dele caminhão a diesel, caminhão a biometano e caminhão elétrico. Esse cara já está seguindo a taxonomia sustentável. Veja a visão desse empresário. E sabe o que é mais interessante, Patrick? Agora nessas férias eu fui para o litoral e passei por uma empresa de transporte que estava lá, o caminhão era biometano. Ele já está cumprindo a taxonomia sustentável brasileira. Porque ele já está mostrando, inclusive, com evidência. E esse, inclusive, é um dos diferenciais de uma taxonomia. Tem que mostrar a evidência. Vamos lá para o segmento do turismo. O hotel fazer consumo de energia solar. Muitos hotéis já fazem isso. Mas não necessariamente estão demonstrando. E talvez estejam perdendo oportunidades por isso, não é, Patrick? Por quê? O turista, ele tem ele dá valor a esse comportamento de sustentabilidade da empresa em relação ao meio ambiente. Veja, um hotel também pode organizar uma compostagem com os resíduos de alimentos. Para quê? Para que aquele material de compostagem possa, de repente, ser direcionado a cooperativas agrícolas. Isso vai gerar uma evidência, quantidade de compostagem direcionada à cooperativa agrícola. Ou seja, a taxonomia vai materializar e vai evidenciar se a sua empresa é ou não sustentável. Mas ela também traz obrigações, não vamos nos esquecer. Eu já li casos, por exemplo, que a União Europeia puniu empresas porque estavam dizendo que o produto dela era sustentável quando não era. E olha aí o greenwashing, como você muito bem mencionou, Patrick. Preparem-se, porque agora nós vamos começar a separar o trigo do joio e veja, a taxonomia então, Patrick, funciona como um elemento de educação para nortear um negócio que quer se posicionar como um negócio sustentável. É isso aí, Alberto. E aí, voltando ao acordo que nós assinamos com o Mercosul, e aí as empresas não estão se conectando aí. Assinamos o acordo agora em janeiro,
provavelmente o nosso vice-presidente falou que isso vai para o Congresso e sendo aprovado, a partir do próximo semestre, a gente já consegue colher os frutos. E aí eu já vou fazer uma pergunta de conselho, né? Você está preparado para atender o mercado europeu, né? De Boa. forma competitiva? Então, o mercado europeu, agora nós vamos ampliar aqui. Então, tem empresas que já têm negociação, né, com o mercado europeu, mas com esse acordo vai viabilizar e fomentar novos negócios. E aí, conectando com você falando sobre a frota, né, a parte logística, né, o governo acabou de lançar uma renovação da frota verde, que trazendo grandes incentivos para que você possa renovar. Então, um processo desse, Alberto, eu sempre falo que é uma jornada, né? O SG é uma jornada. Então, é importante a gente ter conhecimento dessas ferramentas ou desse direcionamento, como está sendo construído. Às vezes o empresário, não, vamos ver se esse negócio vai dar certo mesmo. Gente, já deu certo. Só o que acontece? Como é uma jornada, nós trazemos o caderno. Hoje ele é voluntário, não tem nenhuma obrigatoriedade. Mas o primeiro passo é o quê? Já temos um caderno de mais de 900 páginas, direcionando, falando os requisitos, o que você precisa fazer para demonstrar. E não só é você dizer que faz, você precisa demonstrar e ser auditável. Então, com o mercado da União Europeia, a gente teve o caso aí da França, que é contra, né, principalmente o quê? Nosso agronegócio. Então, se nós não tivermos muito bem conectado com a taxonomia, pode ser que eles possam ter algum tipo de salvaguarda e eu não consiga ampliar o mercado europeu. Então, é importante eu já estar conectado, Alberto, com isso, para que eu possa alinhar o meu planejamento estratégico, alinhar minha jornada, alinhar os meus investimentos e entender o que eu preciso fazer primeiro para caminhar, estar contido, né, inserido nesse mercado que está por vir aí, que é de bilhões de dólares. Né? Sem dúvida, Patrick. E aí eu quero também ressaltar algo que a gente sempre chama a atenção na nossa audiência. Inclusive, nós gravamos um programa que foi sobre a jornada ESG, para ajudar os empresários e conselheiros a pensar na importância estratégica de implantar a jornada. Porque, Patrick, com a régua que a ABNT fez para o ESG, você contempla a taxonomia. As empresas que já estão fazendo isso, já estão se aculturando para quê? Para se adaptar à taxonomia. E veja, no tabuleiro do comércio internacional, parece que as coisas estão se juntando. Então, olha isso. A União Europeia tem uma taxonomia. O Brasil agora tem taxonomia. A União Europeia lançou, em dezembro de 2025, Patrick, não sei se você viu isso, um guia para pequenas e médias empresas se adaptarem à nova economia, a economia de baixo carbono. Está lá. E os critérios que estão no guia fazem o quê? Coincidem com os critérios da taxonomia. Então, as pistas estão sendo dadas. Agora, nós precisamos, no movimento estratégico, de visão estratégica de negócio, juntar esses pontos. E aí, como a gente vem falando aqui, e já inclusive gravamos episódios sobre conselhos, né? Gravamos um episódio lá com a Catarina e com a Regina, nós falamos da importância dos conselhos consultivos. Para quê? Para discutir essas questões. Que para o empresário sozinho fica difícil ele ter que pensar em tantas coisas ao mesmo tempo e ainda ter que pensar na gestão no dia a dia da empresa. Estamos falando de governança. Taxonomia sustentável é mais um elemento que vai se integrar na governança, especialmente ali, agora, né, Patrick? No compliance. Taxonomia vai ser compliance. É isso aí, Alberto. E aí você falou muito bem a questão do conselho para entender, né? Recentemente a China fez um disclosure sobre a questão do clima, né, do projeto de prevenção e ação climática, que o CIS validou, já apoiou. Então veja, a União Europeia já tem de forma com maturidade. Nós temos a nossa norma brasileira S1, S2, que fala Sim. sobre a questão do clima, que você Sim. vai ter que já dentro dos teus Sim. relatórios evidenciar. Sim. Evidenciar. Não é só dizer que faz, você precisa evidenciar. Vai estar lá nos teus demonstrativos contábeis, né, que você cuida disso, você está antenado com relação a isso. Então, se você não conectar todos esses pontos, é muita informação, você acaba fazendo muita coisa e isso compromete a tua governança. E a PR 2030, como você bem falou, Alberto, você atendendo ela, você já
atende esses relatórios de sustentabilidade, atende a cadeia de valor, atende a taxonomia. Então você precisa entender como você vai fazer essa jornada integrada para não fazer coisas independentes. Você precisa integrar todas essas conexões para poder demonstrar, né? E ali você tem uma boa governança, né, Alberto? Porque você faz coisas independentes, onde é que está a governança nisso? Claro. E olha o empenho, Patrick, que a empresa precisa fazer para integrar tudo isso à sua estratégia de negócio. Nós, em breve, vamos trazer um episódio sobre cultura e, veja, esse é um passo fundamental para o negócio. Começar a culturar a empresa com essas novas, com esses novos critérios para os negócios seguirem no Brasil e no mundo. Não tem como fugir. Essa é uma linguagem que está se tornando cada vez mais universal. E aí, lá na taxonomia, trazendo aqui para ajudar vocês a entender, os objetivos da taxonomia coincidem com a jornada ESG. Coincidem aí com o regramento que, por exemplo, o Conselho Federal de Contabilidade publicou em 2024, quando trouxe lá a divulgação de indicadores para o clima. Está lá todos os segmentos de negócio, um caderno com mais de 500 páginas, mostrando quais são os indicadores que as empresas precisam agora se ocupar para integrar esses relatórios que o Patrick acabou de falar, das demonstrações financeiras alinhadas com a sustentabilidade. Então, está tudo na mesa, agora precisa se conectar. O que é que a taxonomia traz no meio ambiente? Aquilo que a gente já conhece, mudança climática, emissão, economia circular, e a economia circular está também conectada com reforma tributária, né? Tem decreto de economia circular. Agora nós estamos vivendo um tempo de logística reversa. Olha quantos critérios ESG que estão se conectando aos negócios, Patrick. E veja, está tudo lá dentro da jornada ESG. Quem está fazendo vai tirar de letra. Quem não está, vai ter um trabalho enorme para fazer isso agora. Então veja, a taxonomia não traz nenhuma novidade. Ela só traz elementos que já estavam no tabuleiro, só que agora vão virar regra de mercado. Ela padroniza, né, Roberto? Então ela vai trazer um padrão para quê? Primeiro, ele se conecta com as outras taxonomias globais, né? Tem conexão, tem integração, então não é um parâmetro que é só do Brasil. Então eles trouxeram a experiência, né, internacional para que tenha integração. Cada vez mais esse mundo globalizado, interconectado, a gente precisa ter padrões. E aí eu gostaria de dar os parabéns porque o Brasil ele sempre está na vanguarda quando cria legislações voltadas a isso. Eu vou só fazer um parênteses. Por exemplo, a Receita Federal tem um programa OER que está conectado globalmente, o processo de importação, segurança da cadeia logística, que faz com que cada vez mais a cadeia esteja conectada e fluida. Então, se nós precisamos fazer uma seguinte pergunta: em que ambiente de negócio nós queremos estar contido? Baseado na resposta, não tem como a gente fugir. Na verdade, Alberto, independente da resposta, não tem como você fugir disso. Então você precisa entender em que cadeia de valor você está participando, porque esses temas são importantes para essa cadeia de valor que vai te exigir para que você possa se tornar competitivo ou não. E aí a taxonomia ela foca nos principais, né, hoje, risco que nós temos no negócio, né? Parte de mineração, agropecuária, o agro, a questão do clínica, a logística, e eu faço a conexão novamente com a União Europeia. Isso é fundamental. Então, não adianta assinarmos o acordo se nós não tivermos preparado para usufruir, né, e ter fluidez, não ter nenhuma barreira comercial. Por quê? Porque a gente não atende a esses requisitos minimamente. Então, eu preciso entender, compreender e, a partir daí, traçar uma jornada de adaptação, de ajuste. Isso até, Alberto, né, quando você faz uma jornada, sai até mais barato a implementação. Né? E aí, Patrick, dois pontos que você trouxe que eu quero destacar aqui para a nossa audiência. Primeiro, o papel do governo. A gente tem que dar mérito a quem merece. O governo fez o quê? Publicou o regramento. Está aqui a regra, está aqui como eu vou fiscalizar. Isso é muito importante. O governo regula e ele agora vai orientar e conectar a realidade do país com a realidade internacional. Ninguém há de desconsiderar o tamanho do mercado da União Europeia. Né? Venhamos e convenhamos. E outra coisa, outro ponto, Patrick, veja,
a nossa taxonomia é intercambiável com a União Europeia. Vamos dar um exemplo aqui prático para o nosso telespectador entender. Vamos supor que a minha empresa aqui vale 10 milhões de reais. E tem um investidor europeu que quer, de repente, investir nesta empresa. Ou talvez até comprar. Se a minha empresa tiver já com a taxonomia integrada, provavelmente ela vale mais. Agora, se ela não tiver, o que é que esse investidor de lá da Europa vai entender? Não, ele não tem. Ele não está seguindo o regramento da taxonomia. Ou vale menos ou ele não vai comprar. Porque lá eles já entendem a lógica da taxonomia europeia. Se a nossa taxonomia é integrada, é claro que vai fazer muito sentido ele entender, olha, tá aqui o Brasil tem a taxonomia sustentável, é intercambiável com a da taxonomia da União Europeia, então o negócio vai ficar muito mais fácil para se integrar do que se a empresa não fizer adesão. Então nós estamos falando aqui de negócio, né? Não estamos falando, né, de modismo. Não existe mais essa história de não vai acontecer, já está acontecendo. E nós precisamos prever isso. Agora, aqueles que já tiveram uma agenda, né, Patrick, de inserção das práticas ESG em seu negócio, claro que esses caras estão na vantagem. E aí, Alberto, você falou mesmo, isso é negócio. Com a taxonomia, vai ter um painel onde todos os investimentos e setores, segmentos, você vai identificar os famosos investimentos verdes, né? Onde o dinheiro está indo. Então, o governo vai orientar políticas públicas, o mercado vai entender para onde os negócios estão caminhando. Com isso, a taxonomia tem como você fazer um projeto grande, amplo, de, sei lá, implementar um processo específico dentro da tua indústria, então você vai captar investimento para aquele processo. Mas você pode ter um negócio maior, mais amplo. Então, esses investimentos vão estar canalizados. E aí, eu que estou na cadeia de valor, eu vou entender para onde os investimentos estão vindo. Então, nós vamos ter produção de tecnologia que possa desenvolver, né, essas políticas públicas dentro desse segmento. A partir deste momento, eu vou ter maior demanda de transporte, porque eu preciso movimentar equipamentos, cargas, produtos, né, para movimentar esse tipo de segmento. Eu vou ter uma melhor necessidade de mão de obra. Então ele vai movimentar segmentos que até então não eram fomentados e agora passa a ser. Então eu, como faço parte da cadeia de valor, eu vou enxergar ali uma oportunidade de negócio. Eu quero estar contida dentro dessa oportunidade de negócio, dentro desse bolo de investimento que vem da União Europeia e de outros países com esta finalidade. Então isso é muito importante o empresário compreender. Por quê? Porque agora eu tenho transparência. A taxonomia traz a transparência, que é o monitoramento. Então eu vou monitorar todos esses recursos para onde vai, que vai orientar tanto o direcionamento, o planejamento estratégico das empresas, políticas de governo e o que vai ser fomentado, que tipo de segmento vai ser fomentado. Então isso traz o quê? Negócio. Então eu preciso estar preparado para esta oportunidade, que hoje provavelmente eu não identifique como oportunidade, ou eu não estou olhando. Por isso que é importante o conselho, né? Eu estou tão enfurnado ali no meu dia a dia, no meu operacional, no meu quadrado. No meu quadrado de fazer a coisa acontecer. Eu tenho que pagar a conta, eu tenho que ter um processo produtivo, eu tenho que pagar fornecedor, pagar os colaboradores, e eu não consigo olhar para frente. Por isso que o conselho, né, Alberto, a gente diga de passagem, o conselho ele vê de 20% a 30% do passado e 70% para o futuro. É isso. Isso é o futuro. Então, se isto é o futuro, como é que eu vou chegar lá? Então, isso é importante. A gente, por isso que o conselho traz essa visão, né? E nos antecipa. E nós discutimos isso aqui de conselho. Eu e o Patrick somos conselheiros, fazemos parte aí da rotina de várias empresas, justamente para transmitir para vocês a importância da inteligência coletiva. Precisamos pensar o negócio, e pensar o negócio hoje precisa ser feito a muitas cabeças, muitas inteligências, precisa de diversidade de conhecimento para pensar em todas essas variáveis. E veja, Patrick, aqui na questão das variáveis, eu quero destacar o ineditismo da taxonomia sustentável brasileira, que trouxe aí os componentes sociais. E vou dar 2 elementos. Primeiro foi o trabalho decente que o quê? Dialoga com direitos humanos. Direitos humanos têm cada vez mais ganho
relevância nos negócios. Muitos segmentos já estão trazendo direitos humanos para a agenda de governança. Por quê? Porque direito humano toca na reputação da empresa diretamente. A empresa ser flagrada, e aí entra a história da cadeia de valor, Patrick. Um fornecedor que é flagrado num atentado contra os direitos humanos causa um prejuízo para a sua empresa. Você precisará pensar e se relacionar melhor com esse fornecedor se você quer estabelecer a taxonomia sustentável dentro do seu negócio. Nós falamos isso aqui com o Elvison também, né, que esteve no programa anterior. Então, trabalho decente agora é fundamental e eu preciso entender como o fornecedor lida com o funcionário dele, né, numa perspectiva aí de direitos humanos. E é só um dos exemplos, porque em termos de direito humano, tem outras vertentes. Vou trazer outra que também é um critério da taxonomia sustentável, qualidade de vida. Nós estivemos aqui, Patrick, conversando com o Carlos Henrique Nico sobre a NR1. Estamos em 2026, já a fiscalização vai começar a visitar as empresas para entender como você está trabalhando na questão dos riscos psicossociais. Mas eu digo uma coisa, quem trabalha com qualidade de vida não trabalha com risco psicossocial, está se antecipando ao risco e o risco psicossocial sai do horizonte. Porque eu já trabalho qualidade de vida, tenho métrica, sei medir isso e isso fatalmente se materializa no caixa do negócio, Patrick. Então, são dois elementos da taxonomia sustentável brasileira dentro do social que trazem um diferencial e que, de novo, se conecta aí com a jornada ESG. Isso aí, Alberto. E aí, o que é interessante sobre essa perspectiva? Não é um requisito que eu tenho que atender uma norma ou uma certificação. Os investimentos que serão disponibilizados com custo de capital mais baixo, precisa as empresas atenderem a esses requisitos. Vou chamar de requisito, né? Mas essas orientações. E o que é importante, que eu acho interessante, alguns segmentos nós já temos muita maturidade e dados, né? Então, a taxonomia ela foi criada com ciência, não foi uma coisa, eu acho isso, acho aquilo. Mas nós temos alguns segmentos que nós não temos dados suficientes. A questão do carbono ainda é algo que a gente não tem dados, mas nós temos boas práticas. Então a taxonomia ela traz boas práticas para quê? Para te orientar como você pode reduzir. Então tem coisas que já tem cientificamente comprovado e você vai lá e executa simplesmente, mas quando você não tem ainda dados o suficiente para fazer uma tomada de decisão, mas você vai ser o quê? Orientado o que você precisa fazer para reduzir, otimizar ou melhorar aquele item específico, como vamos dizer assim, o crédito de carbono. Como é que eu trabalho em cima da minha eficiência? Às vezes eu não tenho uma frota que está ainda com combustível fóssil, né? Então, será que eu vou diminuir? Como eu vou diminuir? Então a gente pode criar alguns elementos que eu vou reduzindo, mesmo tendo uma frota com combustíveis fósseis, né? Então, é isso que é interessante. Então, os investimentos só serão liberados com esse custo, só quem vai ter acesso é quem estiver já contemplando esses requisitos aí da taxonomia, né? Sem dúvida, Patrick. E um último recado, especialmente para aquelas empresas que vendem ao governo. A gente já sabe que existe licitação sustentável. Agora, a taxonomia sustentável brasileira vai fazer parte de critério de licitação. Então, quem não tiver, fatalmente, será convidado a sair do pregão, Patrick. Por quê? Porque para o governo não vai interessar contratar empresas que não estão seguindo o próprio regulamento que ele definiu. E veja, a taxonomia não está sozinha nessa conversa. Tem reforma tributária também, que também dialoga com essa perspectiva. Tem a lei do Sistema Brasileiro do Comércio de Emissões. Olha o que você falou, Patrick. Em 2026, provavelmente, nós temos empresas que já deveriam estar fazendo inventário de carbono e ainda não fizeram. Ou seja, não tem dados. Sem dados, sem decisão. Sem decisão, sem visão estratégica para o futuro. Então, a taxonomia sustentável está aí não para ser mais um problema ou uma questão regulatória que vai trazer peso para a empresa. Eu vejo mais como oportunidade para você repensar seu negócio e, dentro de um planejamento estratégico, posicionar seu negócio de uma forma diferente
para a sociedade, para o futuro. Todos nós precisamos disso no fim do dia, não é, Patrick? Então, eu acredito que é isso. A taxonomia é esse instrumento para qualificar os negócios no Brasil e todos nós precisamos começar a entender para integrar em nosso negócio. Conversa muito boa, Patrick, mas nós já estamos chegando aí nos nossos encerramentos. Então, quero passar para você aí, mandar seus últimos recados e fazer aquela perguntinha para incomodar, especialmente os empresários interessados em transformar seus negócios. É isso aí, Alberto. É como a gente fala numa síntese, né? A taxonomia tem acesso ao capital mais barato, melhora a reputação, traz investimento em tecnologia, competitividade, principalmente agora com esse caminho que nós temos aí com o Mercosul, né? O maior acordo entre blocos do mundo. Então, temos aí grandes oportunidades. E aí eu pergunto, se os investimentos, né, estiverem todos pautados sobre a taxonomia, sobre esse tipo de negócio, sua empresa está preparada para receber esse recurso e se manter competitiva e perene no mercado? Também vou fazer uma pergunta difícil, Patrick. Faça aí. Sua empresa já conectou a reforma tributária com a ESG e com a taxonomia sustentável para obter diferenciação em seus produtos e serviços? É isso aí. Um abraço. Até a próxima.